Mais uma vez, bom dia. Vamos começar aqui a nossa webinar para demonstrar o SolidWorks Electrical, uma ferramenta nova de SolidWorks. O resumo da nossa webinar, vamos falar um pouco das ferramentas, das soluções que a SolidWorks disponibiliza. Vamos falar uma visão geral do SolidWorks Electrical e vamos ter 3 exemplos de criação de chicotes, de bornes de nível, que é uma novidade do SolidWorks 2014, e mais uma novidade do SolidWorks Electrical 2014, que é a verificação de regras de projeto. Depois no final teremos uma parte de questões para aquelas pessoas que queiram colocar questões relativamente ao webinar sobre este produto. Portanto, o núcleo da SolidWorks é um software de desenho 3D e mais do que um CAD, eles têm um conjunto de ferramentas que ajudam de forma mais eficiente e produtiva a desenvolver os vossos produtos. Portanto, temos na parte do projeto mecânico o próprio SolidWorks para fazer a modelação dos componentes, o Composer, que permite fazer a documentação técnica, a criação de manuais sobre os modelos criados e as montagens. Na parte da simulação, permite-nos fazer a simulação dos nossos componentes através dos elementos finitos. Também temos aqui uma parte da sustentabilidade, que é uma situação que hoje em dia é muito requisitada, portanto, permite-nos ver o impacto ambiental do nosso produto no ambiente. Temos também o Enterprise PDM, que é basicamente a gestão documentacional de todos os dados relativos ao nosso projeto, modelos, assemblies e outros dados. E por último temos aqui o SolidWorks Electrical, portanto o 2D e o 3D. Portanto, é um software que surgiu no ano passado, esta é a sua segunda versão, 2014, começou em 2013, e esta webinar é que vamos falar sobre este novo produto. O SolidWorks Electrical ajuda as empresas a acelerar o tempo de lançamento do produto no mercado e reduzir os custos de desenvolvimento, eliminando alguns processos inúteis, comuns, que por vezes surgem nas equipas de projeto eletromecânico. O SolidWorks oferece um ambiente colaborativo, ou seja, multi-utilizador. O que isto quer dizer? Portanto, nós podemos ter todas as bibliotecas de componentes podem estar partilhadas entre o nosso projeto elétrico 2D e o nosso projeto elétrico 3D. Portanto, isto permite que, por exemplo, nós possamos ter um engenheiro eletrotécnico a trabalhar na parte dos esquemas elétricos, a desenhar os esquemas elétricos em 2D, e podemos ter perfeitamente um engenheiro mecânico a fazer a inserção de cada um dos componentes no nosso assembly, a indicar qual é o caminho que os cabos irão fazer e depois fazer o roteamento dos próprios cabos. Esta solução de multi-utilizador faz com que o Electrical seja a primeira ferramenta a fornecer este tipo de solução. Portanto, uma abordagem mais a nível eletromecânica, em que podemos ter vários intervenientes a trabalhar no mesmo projeto. Em termos de ferramentas para os projetistas na parte elétrica, existem várias ferramentas automatizadas que o SolidWorks apresenta. Temos algumas ferramentas inteligentes para a criação dos esquemáticos. Temos uma extensa biblioteca de componentes com filtros de pesquisa para facilitar a nossa pesquisa de componentes. Destaco aqui que o SolidWorks Electrical apresenta mais de 500 mil referências de fabricantes diferentes e podemos atualizar essa base de dados, tanto através de websites próprios com ficheiros para o SolidWorks Electrical. A verificação de regras de projeto, já iremos falar mais adiante um exemplo sobre ela. Numeração de fios e componentes personalizável. Basta que através de um único botão, nós temos a possibilidade de numerar automaticamente todos os fios do nosso projeto, e isto pode ser personalizável porque, por vezes, existem algumas necessidades de alguns projetistas que querem a numeração por fios de uma determinada folha e quando passa a outra folha, reiniciar a contagem dos fios. É possível fazer isso no SolidWorks Electrical e também tem outras ferramentas de personalização da numeração de fios. Referências cruzadas, aqueles componentes que, por exemplo, um contacto de potência que tem 3 contactos ou 4 ou mais, ou um relé, e nós podemos atribuir as referências cruzadas a cada um dos contactos associados a esse relé. Gestão de entradas e saídas de PLC, por exemplo, criar um PLC que nós já tipicamente utilizamos em que as entradas possam ser botões e as saídas possam ser eletroválvulas, nós podemos criar
sempre o PLC a guardar como uma macro, como uma template, e cada vez que reutilizamos o PLC, ele automaticamente insere todos os componentes de entrada, botões ou sensores, e os componentes de saída, eletroválvulas ou outro elemento qualquer. Através de um clique também podemos criar o nosso esquemático de terminal de bornes, facilmente, podemos ver um exemplo mais à frente sobre isso. Portanto, também temos na parte de documentação, criação de lista de materiais, criação de listados de front-to dos fios e outro tipo de relatórios que o SolidWorks apresenta. Também temos outros relatórios que estão inseridos aqui na verificação de regras do projeto, que são relatórios a cada tensão. Por exemplo, podemos determinar por cada um dos comprimentos dos fios, consoante o seu diâmetro, a tensão e a amperagem aplicada, conseguimos visualizar qual é a cada tensão nesse fio, consoante o comprimento. Da parte da colaboração, portanto, como já foi dito, temos a possibilidade de múltiplos intervenientes estarem a trabalhar no mesmo projeto. Esta forma de trabalho, a conexão é bidirecional, ou seja, tanto um interveniente como o outro podem fazer alterações no projeto que é automaticamente atualizado em tempo real. E também podemos fazer a conexão do nosso SolidWorks a um ERP ou também, como é óbvio, a um PDM, porque é uma ferramenta típica do SolidWorks. Por último, também temos a possibilidade de exportar para iDrawings, para visualizar o nosso projeto e também criar PDFs inteligentes sobre o projeto completo. Neste webinar irei demonstrar 3 exemplos que eu queria vos aqui deixar. Portanto, vou aqui abrir o meu SolidWorks Electrical. Vou começar pela criação de um harness, ou seja, de um chicote. Como vemos aqui, este é o ambiente do SolidWorks Electrical. Portanto, neste exemplo, eu tenho aqui uma motherboard com um conjunto de ventoinhas e eu basicamente vou criar um harness que me vai conectar estas duas ventoinhas a esta motherboard e vou atribuir um cabo que me faz a ligação destes dois componentes. Portanto, vou inserir aqui no meu diagrama de linhas, tenho a possibilidade de inserir símbolos. Vou aqui inserir um novo símbolo. Como vemos, o SolidWorks apresenta-me um conjunto e num vasto de símbolos que nós podemos utilizar. Também podemos criar nossos próprios símbolos de esquemas unifilares. Neste caso estamos a trabalhar no ambiente unifilar. Vou inserir aqui o meu conector. Vou atribuir aqui ao meu conector F3 que já está criado no esquema multifilar. Vou só associar o meu conector, este conector já criado ao F3. E da mesma forma vou criar mais um conector e vou associá-lo ao meu conector F4. De seguida vou proceder à conexão entre os dois conectores. Portanto, aqui vou desenhar um cabo que vai desde o meu conector F3 até este conector associado ao motherboard. E também vou desenhar mais um cabo, vai deste conector F4 até este conector aqui. Portanto, como vemos, o SolidWorks automaticamente criou-me os pontos de conexão entre os dois componentes. De seguida, vou associar um cabo, da mesma forma que temos aqui dois cabos, vou associar um cabo a esta ligação. Portanto, basta fazer 2 cliques, temos aqui a origem do componente, que é o meu conector, e o destino, que é o meu outro conector associado ao motherboard. Vou aqui consultar a minha reserva de pias e temos aqui um conjunto de cabos que nós podemos utilizar. Neste caso já tenho 2 cabos criados neste projeto. Vou só indicar que vou utilizar o cabo W3. Fazemos OK. E basicamente nós podemos arrastar as conexões e automaticamente o SolidWorks criamos já as conexões entre o componente de origem e o cabo que irá fazer a conexão entre estes dois componentes. Da mesma forma, procedo aqui, vou arrastar e como vemos automaticamente, de forma fácil, o SolidWorks faz as ligações entre estes dois componentes através da passagem deste cabo. Fecho aqui. Vou só inserir aqui, tanto
uma label sobre o cabo, um W3, o meu cabo, e da mesma forma vou inserir aqui, criar aqui o W4, associar o W4 porque ele já está criado. E arrastar aqui as minhas conexões e apresentar aqui. Portanto, como vemos, já temos as ligações, temos um cabo que me faz a conexão desta ventoinha até a minha motherboard. Mas agora vamos criar o harness sobre estes dois conectores e o meu cabo. Basta selecionar os componentes, fazer clique direito e adicionar remover do chicote. Clico aqui, fazemos OK, já temos os componentes selecionados e vou criar um novo chicote. Neste caso vou criar o chicote 3. Podemos atribuir uma referência de fabricante, neste caso vou permanecer assim. E clicamos no chicote, selecionar e da mesma forma para os outros componentes. Vou criar o chicote H4, fazemos OK. E se formos aqui ao nosso projeto, chicotes, vemos que temos o H3 que já foi criado, tem um cabo que é o W3 e dois componentes que correspondem a cada um dos conectores desse harness, desse chicote. Então, o H4 da mesma forma apresenta um cabo W4 e cada um dos componentes. Uma vez criados os componentes, vou proceder ao roteamento automático deste harness aqui. Este harness faz uma ligação entre estas duas ventoinhas através da passagem de um cabo que depois vai ser bifurcado, vai se dividir nestas duas extremidades, nestes dois cabos. Portanto, vou abrir aqui o meu projeto 3D do SolidWorks para fazer o roteamento dos cabos automaticamente. Portanto, como vemos aqui, temos a nossa motherboard. E eu vou simplesmente começar a inserir alguns componentes para esta demonstração. Vou inserir aqui na motherboard, fazer a ligação, inserir aqui o meu componente e para estas duas ventoinhas também vou inserir estes conectores. Como vemos, o SolidWorks também apresenta de forma fácil um Smart Mate que permite a inserção mais fácil dos componentes, sem necessidade de criar mates manuais. É simples. E chegar aqui. Portanto, uma vez inseridos todos os componentes, neste caso não vou proceder a inserir os outros, só vou inserir estes três, vou fazer o roteamento automático deste harness, que vai fazer a ligação entre estas duas ventoinhas e a nossa motherboard. Portanto, vou clicar aqui no SolidWorks Electrical, roteamento de chicotes, vou selecionar chicotes da minha árvore. Como vemos, existe uma perfeita ligação entre o SolidWorks 2D e o 3D. Tenho aqui todos os meus chicotes. Neste caso vou rotear o chicote 1.2, que me faz a conexão destes três componentes. Seleciono e faço OK. E o SolidWorks vai consultar a base de dados do Electrical 2D, todos os pontos de conexão entre os nossos conectores, todos os pontos de conexão, e vai consultar qual é o cabo que está a ser passado, o diâmetro, e vai fazer o roteamento do cabo. Como vemos aqui, o SolidWorks fez-nos o roteamento do cabo nas perfeitas condições, em que fez as extremidades, conectou as extremidades de cada um dos componentes. De seguida vou proceder à criação do cabo, do harness por stencil, do chicote do Flatten Rod por stencil. Vou selecionar aqui, pretendo os desenhos assim, desta forma. Como vemos, o SolidWorks cria-me o cabo, portanto, pronto para ser produzido numa linha de produção de harness e com todas as tabelas relativamente a este harness criado. Temos aqui, por exemplo, o número 1 é relativo aos conectores, o número 2 é relativo ao harness em si. Se vimos aqui a nossa lista de materiais, por exemplo, para o item número 1,
temos 3 quantidades que são os conectores. Depois, item número 2, temos um cabo e apresenta-nos automaticamente o comprimento que vem agarrado a este cabo. Portanto, este 3 aqui e este 6 aqui significam que nesta extremidade passam 6 fios, os quais depois são divididos em 3, como vemos aqui, e neste também são divididos em 3. Como apresenta aqui esta tabela, portanto, o cabo W1 apresenta 3 fios, o cabo W2 também apresenta 3 fios. Portanto, por último, vou só guardar aqui o harness para exportar este ficheiro automaticamente para o nosso projeto. Vou criar aqui desenho no projeto e se vimos aqui, o SolidWorks automaticamente criou-me o desenho do projeto. O formulário não é o mais apropriado, nós podemos alterar o nosso formulário automaticamente já no template e, como vemos, automaticamente exportamos o ficheiro do SolidWorks para o nosso ambiente do SolidWorks Electrical 2D. Portanto, existe uma perfeita ligação entre todo o projeto e com todos os intervenientes. Portanto, vou só fechar aqui este exemplo e vou abrir um novo exemplo que vai ser os bornes de níveis. Os bornes de níveis são mais uma ferramenta que o SolidWorks introduziu na versão 2014. Antigamente só tínhamos bornes simples e hoje em dia já temos bornes com múltiplos níveis. Portanto, temos aqui um esquema múltiplo em que apresenta a parte unifilar do nosso sistema, do nosso projeto, e temos aqui a parte multifilar. Portanto, vou proceder à criação aqui de 3 bornes que vão fazer a conexão entre este conector K1, este conector de potência, e o meu motor. O SolidWorks apresenta 2 ferramentas para a criação de bornes. Esta ferramenta que permite a criação única de bornes e ferramentas que permitem inserir múltiplos bornes. Neste caso vou selecionar aqui os múltiplos bornes e através de uma linha perpendicular posso criar os meus múltiplos bornes, indico a direção. Neste caso este componente vai estar inserido no quadro e ele vai de dentro para fora, portanto é segundo esta direção. E vou criar a minha nova régua de bornes X3 para este exemplo. Já tenho 2, mas vou criar uma nova. Fazemos OK a todos os bornes. E como vemos, o SolidWorks criou-me automaticamente 3 bornes. Se formos aqui ao nosso projeto, podemos ver que o SolidWorks criou-me um único borne para cada uma das conexões. Mas, como já vos tinha dito, eu pretendo criar múltiplos bornes. Portanto, esta ferramenta foi introduzida na versão 2014, definir níveis, que nos permite criar bornes de nível. Portanto, se formos aqui agora, podemos ver que o SolidWorks criou-me um único borne com 3 níveis, que faz a ligação entre estes 2 componentes. Portanto, de seguida vou inserir aqui, atribuir uma referência de fabricante para este borne que eu criei. Vou aqui pesquisar nas referências de fabricante. Como eu já vos tinha indicado, o SolidWorks apresenta inúmeras, mais de 500.000 referências de fabricantes. Mas eu, através destes filtros de pesquisa, vou pesquisar aqui o meu componente que eu pretendo. E, como vemos, a referência de fabricante coincide nas perfeitas condições com o nosso esquema. Fazer OK, inserimos. E, como vemos, o estado a verde indica que as conexões coincidem nas perfeitas condições. Fazemos OK. Portanto, já temos o nosso borne de nível com a referência de fabricante atribuída. Vou proceder à inserção, mais uma vez, aqui do nosso projeto em 3D. Vou inserir o componente. E vou fazer o roteamento daqueles 3 fios para poderem ter a oportunidade de visualizar, mais uma vez, o roteamento automático dos fios. Portanto, aqui no SolidWorks, estamos mais uma vez no SolidWorks Electrical. Vou aqui pesquisar o meu borne. Portanto, como vemos, o SolidWorks cria automaticamente mates que permitem a inserção dos componentes nas calhas pretendidas. Fazemos OK, inserimos o componente
Agora pretendemos fazer o roteamento dos fios que vão conectar este terminal de bornes, este borne, ao nosso componente que está aqui situado. Portanto, vou aqui a Electrical 3D, não vou fazer o roteamento de chicotes, mas sim o roteamento de fios. Clico em roteamento de fios, vou selecionar unicamente este componente. Tenho a possibilidade de utilizar splines ou linhas. Neste caso vou utilizar splines, que é a forma mais real do roteamento dos fios. A diferença dos splines de linhas é que linha segue perfeitamente o caminho e as splines criam uma spline para conectar os dois componentes. Fazemos OK e o SolidWorks automaticamente vai consultar os pontos de conexões entre os dois componentes na base de dados, qual é os fios que conectam, qual é o caminho que existe entre as calhas que faz a ligação entre os dois componentes e vai rotear o fio. Portanto, como vemos, o SolidWorks automaticamente fez o roteamento dos cabos, passando por estas calhas, que basicamente estas calhas apresentam, se vimos, elas apresentam um caminho, é uma linha reta que é indicar por onde é que os cabos passam. Todas as calhas normalmente apresentam este EW Path, que é um sketch de uma linha reta que é o caminho por onde os cabos irão passar. E o SolidWorks basta seguir esse caminho, fazer a conexão e conectar os dois componentes. O próximo exemplo que eu vos queria deixar para finalizar é as regras do projeto. É mais uma vez uma ferramenta situada na versão 2014 e permite-nos, por exemplo, verificar os pontos de conexão que não estão conectados num projeto e entre outras coisas que já podemos ver. Vamos aqui ao nosso SolidWorks Electrical mais uma vez. Vou abrir aqui o meu projeto, o meu último projeto, regras de projeto. E vou abrir aqui este esquema. Portanto, aqui no SolidWorks 2014 foi inserida esta nova opção, verificação de regras de projeto. Portanto, se eu clicar aqui, podemos ver que existem inúmeras regras que nós podemos definir, como por exemplo, duplicação de pontos de conexão, pontos de conexão que não estejam associados, cabos que não estejam associados, que não estejam a ser utilizados, quedas de tensões ao longo de um cabo. Existem inúmeras regras que nós podemos consultar e podemos ir validando o nosso projeto. Neste caso vou utilizar aqui os pontos de conexão que não estão a ser ligados. Por exemplo, como vemos aqui, existem dois pontos de conexão que de facto não estão a ser ligados. É o K2, se formos aqui podemos consultar o K2. Portanto, o K2, este ponto de conexão, não está a ser conectado com nenhuma extremidade, portanto não existe qualquer tipo de extremidade a conectar este ponto. E da mesma forma, o transformador T1, que vamos ver aqui, não está a ser conectado, portanto falta aqui um ponto de conexão que não está a ser entregue, esta tensão que daqui sai não está a ser entregue em lado nenhum. Para corrigir esse problema, posso ir aqui ao esquemático e desenhar o meu cabo, clicar aqui em desenhos de um único fio, desenho o meu cabo e tenho de indicar, portanto, esta tensão de onde é que vai ser entregue, porque mesmo assim, como vemos, ainda não está verificado o erro. Portanto, para fazer a conexão entre esquemas que estejam em folhas diferentes, temos aqui este gerenciar setas de origem e destino, que nos permite fazer a conexão entre folhas diferentes. Nós podemos navegar através delas, neste caso pretendo estas duas, e através da inserção simples das conexões, clicamos na origem e como vemos o SolidWorks filtra-me o único tipo de cabo que eu posso conectar consoante a origem que eu cliquei, evitando assim o número de erros. Portanto, clicamos na origem e no destino, fazemos fechar, já existe uma conexão entre o meu transformador e este contacto K2. Se fizermos aqui atualizar, o erro já foi corrigido. Portanto, os outros pontos de conexão são referentes a esta
a minha parte principal de potência. Portanto, normalmente é representada assim. Portanto, outro conflito que eu vos queria aqui falar era, neste caso, o SolidWorks apresenta-me uma ferramenta de criação de conflitos entre fios que tenham potenciais diferentes. Por exemplo, se eu fizer aqui uma ligação entre estes dois componentes, ele cria-me aqui o facto que existe um curto-circuito entre estes dois componentes, porque este fio tem uma diferença potencial deste fio. Se atualizar aqui, vemos que existe um conflito aqui potencial entre estes dois fios. Para corrigir isso, como vemos aqui, existe uma ferramenta que é resolver conflitos equipotencial. Se clicarmos aqui, ele pergunta-nos que de facto existe aqui uma diferença equipotencial em que a origem tem a numeração 2 e o destino apresenta a numeração 3, este fio. Portanto, vou resolver aqui resolver os conflitos equipotenciais e vou permanecer com a numeração 2. E se atualizarmos aqui, vemos que o conflito equipotencial foi resolvido, portanto, vemos a conexão está nas perfeitas condições, já não existe qualquer tipo de conflito. Outra regra de projeto que vos queria mostrar é aqui fios que não estejam enumerados. Como vemos aqui, existem alguns fios que estão numerados, mas existem outros que não estão numerados. O SolidWorks apresenta aqui uma ferramenta que é numeração de novos fios. Basta clicar nesta e indicar que sim, e o SolidWorks automaticamente faz uma numeração de todos os fios que não estejam numerados, e se fizermos aqui atualizar, automaticamente corrigimos aquele erro. Portanto, outra das regras que também vos queria mostrar era, por exemplo, aqui este terminal de Bornes que foi inserido no projeto e que não está a ser utilizado. Se formos aqui, a nossa regra de Bornes, de facto temos o X1 que está a ser utilizado, mas o X4, a minha regra de Bornes X4 não tem qualquer tipo de utilidade. Poderíamos apagar esta régua X4 e, se atualizarmos, automaticamente é corrigido este erro. Outra das coisas que eu vos queria falar aqui era a criação dos desenhos esquemáticos das réguas de Bornes. Por exemplo, a partir de um simples clique neste botão, podemos criar o desenho esquemático da nossa régua de Bornes. Como vemos aqui, em que é indicado cada um dos bornes, a origem e o destino dos fios que estão ligados nesses bornes. Portanto, continuando aqui a nossa apresentação, era estes 3 exemplos que eu vos queria falar. De seguida, estou aberto para qualquer tipo de questão que queiram colocar. Podem utilizar as ferramentas do GoToMeeting que estão do vosso lado direito. Podem utilizar para, se tiverem alguma questão, estou disposto aqui a alguns minutos. Portanto, qualquer questão que queiram colocar. Se não tiverem alguma questão neste momento, também podem enviar algumas questões que possam surgir mais à frente para o meu e-mail e eu terei todo o gosto em responder-vos. Se tiverem mais alguma informação, como já vos disse, podem enviar-me um e-mail. Também podem consultar o nosso Facebook, facebook.com/schedio. Também temos um canal do YouTube, onde temos o conjunto de webinars dados neste ano. Também temos um conjunto de vídeos de demonstração dos nossos produtos. Destaco aqui também que existe um vídeo de SolidWorks Electrical mais aprofundado, com a exploração de mais algumas ferramentas, não explorar neste webinar, mas que podem consultar no nosso canal do YouTube esse vídeo sobre o SolidWorks Electrical. Também podem consultar a nossa página da Schedio, se tiverem oportunidade, e, mais uma vez, não esquecer os questionários que a seguir vão ser apresentados. E desde já queria agradecer-vos pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo. Espero que tenham gostado e até breve. Muito obrigado.